CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro, bom dia, bem-vindo à CBN. Muito bom dia, Tatiana Lobato. Bom dia a todos os dia. nossos ouvintes da CBN Amazônia. Muito bom ter você por aqui. O nosso tema de hoje é a chacina na Vila Cruzeiro e o novo pedido ao Supremo Tribunal Federal para planejamento de ações controladas em comunidades vulneráveis, um assunto que está gerando aí polêmica diante da operação que foi deflagrada lá no Rio de Janeiro. O que você traz aí para a gente, Rômulo? Pois é, Tati, a gente foi surpreendido aí anteontem, e o Brasil inteiro, na verdade, foi surpreendido com essa operação, não no sentido da ocorrência em si, mas do resultado, em que até o momento foram identificadas 22 pessoas mortas, uma verdadeira chacina. E muito embora a gente possa imaginar que isso ocorre lá no Rio de Janeiro, talvez esteja um pouco longe da nossa realidade local, tanto daqui de Brasília como daí da Amazônia, eu posso garantir a vocês que isso tem reflexo muito grande no dia a dia de todo mundo. Vamos procurar entender um pouquinho essa situação, Tati, porque em 2019, o governo lá do Rio de Janeiro, um novo governo, o governador foi até afastado por corrupção, Wilson Witzel, né? Ele implementou uma política pública de enfrentamento a essas comunidades criminosas. Até aí não teria nenhum problema, se não houvesse, então, uma desvirtuação desse conceito de enfrentamento à criminalidade. E ficou conhecido aquelas frases, né, que tem que atirar só na cabecinha do bandido, essas políticas aí que tem certos, para não dizer o básico, desvios claros de finalidade. Mas, a partir desse momento, Tati, as incursões policiais foram mais intensificadas, de fato, nas comunidades vulneráveis. E o que aconteceu? O início de várias chacinas mesmo. Você vê, ano passado nós tivemos a favela do Jacarezinho lá, foram 28 mortos numa operação policial. Nessa de anteontem foram 22 mortos até o momento. Então, é improvável que nós tenhamos, então, algum tipo de olhar de condescendência para condutas claramente onde haja uma violação de direitos fundamentais. A gente não mora nessas comunidades, mas o nosso ouvinte talvez conheça alguém que more, ou então ele mesmo esteja numa comunidade vulnerável. Então, quando se busca implementar políticas públicas de demonstração de enfrentamento, sem nenhum tipo de critério, está sujeito as populações mais vulneráveis a sofrerem o que sofreram essas populações, estão sofrendo as populações lá do Rio de Janeiro. Isso vai chegar, já está chegando em outros lados, outros recantos do país. Então, o que aconteceu? Para evitar que chegasse numa comunidade vulnerável dessa, dando tiro a esmo, matando diversas pessoas, porque é difícil, né, Tati, a gente verificar uma situação dessas num bairro mais nobre das cidades, né? Você vai pegar um exemplo aí de Belém, outras capitais, a abordagem que se faz num bairro de classe alta ou média alta é diferente da abordagem que se faz num bairro mais vulnerável. É difícil imaginar alguém atirando no centro da cidade ali para buscar um bandido, sai atirando para tudo quanto é lugar, mas isso é muito comum em localidades mais vulneráveis. Então a polícia chega, vai atirando, vai enfrentando, os bandidos vão revidar, é claro, né? E aí no meio de tudo está a população vulnerável sujeita a esse tipo de situação, de morrer mesmo, com balas que vêm, pode ser do bandido, pode ser da polícia, não importa, o que importa é que as pessoas estão morrendo por conta disso. Então, desde 2019, o PSB entrou com uma ação no Supremo para limitar essas ações policiais lá no Rio de Janeiro, porque claramente estava havendo um desvio da finalidade principal, que é a proteção da própria comunidade. A comunidade estava morrendo sob pretexto de que a polícia vai prender traficante, matar miliciano. Quem estava morrendo é a população, como morreu há 2 dias atrás, esse grande número de pessoas. Então, o STF limitou durante a pandemia essas incursões policiais nessas comunidades carentes, ou seja, não impediu que elas ocorressem, mas que, se ocorressem, tivessem prévia comunicação ao Ministério Público, por exemplo, né? As autoridades judiciárias, como é o natural de toda operação dessas. E mesmo assim, houve ainda essas incursões, mataram-se mais pessoas, a exemplo da chacina do Jacarezinho no passado, e hoje, novamente, há 2 dias atrás, essa chacina terrível. E para surpresa, para zero surpresa, né, as autoridades policiais do Rio de Janeiro culparam o STF pelas mortes, ao dizerem que, em razão da proibição,
presos ou bandidos de outras localidades foram até o Rio de Janeiro, porque ali havia uma limitação da atividade policial, que por essa razão o STF era o responsável por essas mortes ou por essas situações que estão acontecendo. Como se não fosse a responsabilidade da autoridade policial atuar com inteligência. Mas é muito mais fácil a gente criticar um órgão que está tentando, pelo menos, limitar um pouco essas ações desastrosas das autoridades policiais nessas comunidades. Para quem está achando que matar 22 pessoas é pouca coisa, ou que se tratava de gente que é bandido, a gente não sabe quem são aquelas pessoas. Para isso tem que ter uma investigação, para isso tem que ter o local do crime preservado, e nada disso acontece por ali. É por essa razão que tem que ter uma limitação, é importante que haja uma limitação, um controle, para evitar pegar. Por exemplo, você viu as fotos, uma coisa horrível, Tati. Pessoas mortas em caminhonete, né? Então, a pessoa morreu, levava para uma caminhonete e levava embora. Grande parte daquelas pessoas, se não 100%, eram pessoas vulneráveis, pessoas pobres, pessoas de determinada classe social, determinada etnia. E isso mostra claramente um descompasso entre o que se faz em comunidades vulneráveis e o que se faz em localidades onde haja aí um poder aquisitivo melhor da população. Infelizmente, o STF vai se pronunciar novamente para forçar o governo do Rio de Janeiro a um novo plano de contenção a esse tipo de violência, mas até lá, infelizmente, vão desrespeitar as decisões do Supremo e ainda vão colocar o Supremo como responsável por essas chacinas que acontecem lá naquela região e que podem reverberar para outros recantos do país. Daí a importância da gente estar tratando isso nesse momento, Tati. Rômulo, vou só atualizar aqui, né? A gente está com atualização aqui nacional. Subiu para 25 o número de mortos nessa operação na Vila Cruzeiro, na Penha, nesta terça-feira. E entre os mortos, um menor de idade que foi levado para a UPA, né, para uma unidade de pronto atendimento, e já chegou morto à unidade de saúde. Também tem uma moradora, né, que nessa lista não consta a moradora que foi morta por uma bala perdida. Uma moradora de 41 anos também que estava em casa quando foi atingida por um tiro de longo alcance e morreu na hora. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, acompanhando o noticiário nacional, justificou que era uma operação planejada há muito tempo contra uma facção criminosa, né? E entre esses mortos, a informação que a gente tem também, tem 3 paraenses que eram envolvidos em crimes e que houve também uma ajuda da Polícia Civil aqui do Pará com informações, né, à Polícia do Rio de Janeiro durante o trâmite aí dessa operação. Mas como você muito bem destacou, tudo precisa ser investigado agora, né? E o STF também deve se pronunciar mais uma vez sobre essas operações. Pois é, Tati, a ideia é que o governo do Rio de Janeiro já apresentou esse plano de avanço na criminalidade, de retenção à criminalidade, esse planejamento foi prévio, mas não foi cumprido, e agora o PSB novamente na DPF 693 está buscando um novo pedido para que se planeje novamente, se apresente um novo plano, já que esse último não foi capaz. E aí, Tati, o que é mais relevante, ainda que se fale de pessoas que de fato cometeram crimes e foram mortas, você tem que considerar, nós temos que considerar pessoas que não fazem parte do mundo do crime, não são criminosas e também foram mortas, como você mesmo atualizou aí, mais 3 pessoas e menores de idade ainda que se no futuro prove que fazia parte, ou que seja, mas havia pessoas lá que não fazem parte desse mundo, não são criminosas e foram mortas também. É por isso que tem que ter uma limitação, ou pelo menos uma atuação com mais inteligência, porque inteligência mesmo foi a última coisa que aconteceu nessa operação, dado o resultado expressivo de pessoas mortas na operação. Rômulo Pinheiro, muito obrigada pela participação aqui com a gente na Rádio CBN Amazônia Belém, sempre comentando fatos importantes, né? Aquilo que está ligado diretamente ao judiciário também, as repercussões dos fatos em Brasília, conversando com a nossa audiência, contribuindo significativamente com assuntos importantes aqui para o nosso dia a dia. Muito obrigada, Rômulo. Obrigado, Tati. Forte abraço. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta. Um abraço para você. Repórter CBN de 11h30. Daqui a pouco eu estou de volta.